pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 92. Esse momento, então, de início, o culto ao Senhor. A primeira parte chamada adoração. Essa parte do culto, o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convoca para estarmos cultuando a Ele. E nesse momento, a leitura bíblica, no Salmo de número 92, diz assim, a santa palavra de Deus. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Nesse momento, faremos uma oração de invocação ao nosso Deus, invocando a sua presença em nosso meio. Eu quero pedir então que o nosso irmão presbítero Givaldo faça essa oração. Senhor Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus criador dos céus e da terra, Deus, Pai de todos os crentes, aqui estamos, Senhor Deus, em Tua presença, Senhor Deus. Precisamos que o Senhor nos dê a graça de podermos Te adorar, Senhor Deus. Queremos que o Senhor toque nossos corações, nos dirija em todas as boas palavras, em todos os cânticos, para que venhamos a Te louvar e Te adorar, Senhor Deus. Que nesse momento que o Teu povo se reúne, Senhor Deus, seja então uma reunião entre pai e filhos, onde o Senhor é adorado por nós, Senhor Deus. Recebe os nossos louvores, recebe, Senhor Deus, tudo o que precisamos Te dar, Senhor Deus, quer na confissão, no nosso arrependimento, Senhor Deus, quer também na instrução da Tua palavra, onde iremos ouvi-la e levar, Senhor Deus, para nós o ensino provindo de Ti, Senhor Deus. Tome em Tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada irmão aqui presente, que cada irmão venha se desfazer, lançar fora toda a bagagem que não vem de Ti, Senhor Deus, e que possamos nos interligar, Senhor Deus, em um só pensamento, que é Te adorar, Senhor Deus. Recebe a nossa adoração, porque Tu mereces e mereces muito mais, Senhor Deus. Olha para as nossas fraquezas e tem misericórdia de nós, Senhor Deus. E que o Senhor venha nos dar a condição de podermos Te adorar em espírito e em verdade. É o que Te pedimos e Te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nesse momento eu quero convidar para nós cantarmos ao Senhor no cântico Deus está presente, como resposta à chamada do Senhor. Deus está presente.
está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para julgar. Deus está presente. Amém. Meus irmãos, essa segunda parte do culto, chamada a contrição, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, leitura da lei do Senhor. Certo de que estamos na presença de Deus, e pecadores como nós devemos então confessar os nossos pecados e buscar no Senhor o perdão por meio da confissão dos pecados. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, demonstra a lei do Senhor, a sua santidade. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado, o domingo, o dia do Senhor, o sábado cristão, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Nesse momento do culto, é um momento separado para que nós busquemos no Senhor o perdão dos nossos pecados e a nossa purificação. Nesse momento eu convido que você baixe sua fronte e ore ao Senhor,
confessando a Ele seus pecados e confiando no poder do sangue de Cristo para nos lavar. Logo após alguns instantes, eu estarei agradecendo ao Senhor, fazendo oração representativa pelo perdão dos pecados. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos render graças a Ti pela maravilha que o Senhor nos dá ao desvendar os nossos olhos e podermos contemplar a Tua santa lei e podermos conhecer a Tua santidade, Senhor, e sabermos aquilo que Tu requer de nós. E também por o Senhor nos dar a condição de cumpri-las. Mas ainda assim, Senhor, por conta da nossa natureza caída, o nosso coração propenso ao mal, temos pecado contra Ti, Senhor. Por meio de pensamentos, palavras e ações, temos pecado contra o nosso próximo e até contra nós mesmos. E por isso, Senhor, em Tua presença nós voltamos arrependidos e contritos, tristes por nossas escolhas de palavras, de ações, pelos pensamentos que temos, que vai de encontro à Tua santidade. E Te rendemos graças porque o Senhor olha para nós, não por nossas obras, mas pela obra do Teu Filho amado Jesus Cristo. E é por conta da obra dele que nós Te louvamos e Te agradecemos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez por nós. E diante disso nós clamamos que Teu Espírito Santo, o Consolador, deixado pelo Teu Filho amado, para que nos ajude a caminhar em santidade, para nós, quando falarmos, agirmos e pensarmos, possamos fazer tudo isso segundo a Tua palavra e a Tua santa lei. Nos ajuda, Senhor. Somos incapazes por nós mesmos. É no nome de Cristo que nós choramos, gratos pelo perdão dos pecados. Amém. Amém. Nesse momento, a palavra do Senhor no texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. A palavra do Senhor nos traz a certeza do perdão, quando diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Que o Senhor nos ajude a confessar e deixar os nossos pecados, e que então os nossos pecados sejam cobertos por meio do sangue de Cristo. Nesse momento, como resposta ao perdão, iremos cantar o Salmo de número 70. Pressuroso em me acudir, tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar, envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu
jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apresse em me valer. Amparo meu, libertador, não te detenhas, ó Senhor. Amém. Essa próxima parte do culto de chamada à dedicação, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 8 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 9. Do versículo 8 ao versículo 23. Esse momento do culto separado para que nós reconheçamos que o Senhor, Ele é o nosso sustentador e que Ele não somente proveu para nós o alimento, as necessidades físicas, mas também certos que Ele providenciou a salvação, o alimento e o sustento espiritual. Então, esse momento em que nós entregamos as nossas posses e também entrega do nosso coração ao nosso Senhor. O momento em que mostramos nossa dedicação para Ele. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 8 ao versículo 23. Porventura, falo isto como um homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,
para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Esse momento do culto, para que nós possamos então adorar o Senhor com nossas posses, quero convidar que você fique de pé, e os que vieram preparados podem se dirigir ao gasofilácio, enquanto nós cantamos o Salmo 85, sempre lembrando, nenhum convidado ou visitante é constrangido a participar desse momento. Isso é um privilégio daqueles que são membros desta igreja. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar. Em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Se tua salvação bem perto está, para que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça baixo olhar, verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegada justa, senda se farão. Amém. Nesse momento eu quero pedir que o nosso irmão diácono José Nilton ore a Deus, fazendo oração de gratidão e ação de graças. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Senhor. Aqui estamos, Pai, em Teu Filho Cristo Jesus, reunido numa mesma fé, em união, Pai, para Te louvar, para Te bendizer. Queremos, Senhor, a Tua bênção
Queremos te adorar por quem tu és e pelo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. O Senhor tem formado família para nós, o Senhor tem nos dado um lar, o Senhor tem nos dado sustento diário, Senhor. O Senhor tem colocado pão sobre nossas mesas, não tem faltado. Isso é graça e misericórdia da parte do Senhor em nossas vidas. Também estamos aqui para te devolver dízimos e oferta, Pai. Como é bom ver o teu povo devolvendo de forma alegre, contente, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, o Senhor tem feito eles prosperarem, Pai. Ó Senhor, somos cuidadores daquilo que o Senhor nos confiaste, Pai. Que todos saibam que tudo que temos ou somos provém do Senhor, Pai. Usa esse recurso para que alcance o povo necessitado, Senhor. Em nome de Santo Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse momento, nos preparando para a pregação da palavra do Senhor, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. Isaías capítulo 58, esse momento de chamada à edificação, é o momento que somos edificados pela pregação e exposição da palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a este o jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas,
para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, o dia do Senhor, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Nesse momento, então, iremos louvar ao Senhor com 2 cânticos. O Salmo 19, a primeira parte, do 1 ao 6, e o Salmo 11. E, meus irmãos, desse momento do culto de cântico e louvor ao Senhor, cante o Senhor, encha seu pulmão, não se acanhe. Esse é o momento de você responder a Ele e cante com fé, com força e com vontade. Louvemos ao Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor.
Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nessa vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens veem, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Já vai para chover, fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, exposição da palavra do Senhor, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo de número 6. Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Escute com fé a palavra de salvação. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo,
percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos clamar que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações, para que possamos cada vez mais compreender a tua santa palavra, que possamos reconhecer, Senhor, a tua divindade, e para que sejamos aceitos por ti. Nos livra, Senhor, do nosso coração estar disposto e andar distante de ti. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. No Cadastro Nacional de Adoção, há em torno de 9.000 crianças cadastradas em nosso país, que foram rejeitadas pelos seus próprios pais. Estão disponíveis para serem criados e tratados como filhos. Nosso estado, aqui no estado da Bahia, temos em torno de 200 crianças prontas para serem adotadas. Foram rejeitadas pelos seus próprios pais ou familiares. E eu não sei se em algum momento da sua vida você já experimentou isso. Ser rejeitado. Você não serve. Você não presta. Não é você. É uma experiência horrível. E principalmente quando isso vem de pessoas que deveriam demonstrar amor, cuidado, atenção. Esse texto que nós estamos diante dele, acontece algo extremamente repulsivo. A rejeição do Filho de Deus. Aquele que veio para trazer salvação e esperança. Inclusive estava naquele local justamente para ensinar e trazer salvação para aquele povo. Mas houve uma rejeição do ensinamento e de Cristo. Esse texto, nós veremos que, por mais que aparente que aquele povo de Nazaré rejeitou a Cristo, veremos que Cristo, ele rejeita os incrédulos que não reconhecem a sua divindade. Cristo, ele rejeita os incrédulos que não reconhecem a sua divindade. Nós estamos em uma sequência de textos que mostra sempre o ênfase em coisas em que trazem surpresa e espanto. Há um espanto quando homens veem Cristo dizendo: acalma-te e emudece. E o mar se acalma. Há um espanto quando Cristo salva o endemoniado de Gadara. Há um espanto quando uma mulher de 12 anos doente, ela fica atemorizada pela salvação que ela recebeu. Há um espanto e surpresa quando a filha de Jairo, que estava, uma criança de 12 anos, é salva e ressuscitada por Cristo. No entanto, nesse texto, a surpresa e a admiração não parte dos homens. Cristo está se admirando da incredulidade daqueles que deveriam reconhecer e experimentar a salvação promovida por Cristo. E por isso, depois de tanto testemunho de fé, depois de tantas obras vistas, a rejeição de Cristo por parte dos seus conterrâneos e parentes faz eles serem rejeitados pelo próprio Senhor.
o Senhor ele rejeita os incrédulos que não reconhecem a sua divindade. E nós veremos esse texto em duas partes. Veremos como a humanidade de Cristo é reconhecida, mas a sua divindade é rejeitada, no versículo 1 ao versículo 3. E no versículo 4 ao versículo 6, nós vemos que Cristo ele demonstra a rejeição daqueles que não reconhecem a sua divindade. Nós veremos essas duas coisas nesse texto. E antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, o texto ele vai dizer que o Senhor saiu de onde ele estava, depois que ele curou a filha de Jairo, e ele partiu para Nazaré. O texto fala que ele foi para a sua terra. E nós sabemos que Cristo ele nasceu em Belém, mas ele é de Nazaré, tanto que diz que Nazaré era uma terra um pouco rejeitada. Será que de lá sai alguma coisa boa? Será que de lá sai alguma coisa que tem alguma serventia? Um local pequeno, pobre, em que não tinha tanta influência ou relevância no meio do povo de Israel. Será que sai alguma coisa boa dali? Será que sai alguma coisa boa de Nazaré? Talvez muitos de nós, ou alguns de nós, têm ou pode ter vergonha de dizer: eu nasci em tal lugar, eu fui criado talvez em um povoado, um distrito, e tem vergonha de dizer: olha, eu cresci ali. Por ser um local pequeno, que não tinha tantas coisas para fazer. Era basicamente o que estava acontecendo aqui em Nazaré. Será que saiu alguma coisa boa de lá? Mas era um local que tinha uma sinagoga. Um local em que o povo ali se reunia para adorar o Senhor. E Cristo ele volta à sua terra e ele volta com os seus discípulos. E o texto bíblico fala que toda a região já tinha ouvido falar de Cristo. Já tinha ouvido falar quem ele era, que ele era o mestre. E onde Cristo ele chegava, ele já era reconhecido que ele era convidado para pregar em tais locais, pelo seu ensino e pelo poder, uma forma de reconhecimento daquilo que ele estava fazendo por meio do povo de Israel. Então Cristo, quando ele volta e ele retorna à sua terra, há uma necessidade daquele povo de que Cristo voltasse, porque eles eram pessoas carentes, não de recursos ou algo. A carência que Cristo estava vendo era uma carência de salvação, trazer salvação. E quando o texto vai nos dizer que chega no sábado, que era o dia na antiga aliança, naquele período que o povo de Deus se reunia, antes da ressurreição de Cristo, que logo após que Cristo ele ressuscita, a igreja começa a se reunir no primeiro dia da semana, por isso que estamos aqui hoje, no domingo, no dia do Senhor. O próprio nome vem, essa palavra domingo, Dominique, que significa do Senhor. A nossa própria cultura reconhece isso. Mas nesse período aqui eles se reuniam no 7º dia da semana, no sábado. E aí ele passou a ensinar na sinagoga. E na sinagoga não era qualquer pessoa que chegava, tinha oportunidade, não era assim que funcionava. Eram pessoas que eram reconhecidas como mestres. E tinha uma sequência de textos que eram lidos. Então já sabia qual que seria pregado, uma forma de pregação em série, como temos feito hoje aqui na igreja. E o Senhor, então, ele passou a ensinar na sinagoga, e tinha muitos que ouviram e se maravilhavam com aquilo que ele tinha dito. E se espera quando a palavra do Senhor é pregada, quando as verdades que saem daqui são verdadeiras, o que cabe a nós fazermos? Aceitarmos as palavras de vida. Mesmo que o instrumento seja limitado e falho, mesmo que ele não seja perfeito, mas é possível que ainda assim, por conta de quem fala, você rejeite a mensagem. Talvez você não queira aceitar a mensagem. Vai depender de quem fala, de como fala, e se eu gostar de como fala. Não o conteúdo, não o que está sendo dito.
podemos ouvir os ensinamentos maravilhosos, percebemos, é verdade. Eu não tenho como contrapor essas verdades. Mas há forma de rejeitá-lo. E é o que acontece nesse texto. E esse texto não é um pregador limitado e falho. Não é um pregador que pode ter trocado palavras ou não ter falado com propriedade e poder. Muito pelo contrário. Ele é o Verbo encarnado. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E por isso, meu irmão, antes de prosseguirmos nesse texto, eu quero que você aprenda algo ao ouvir um sermão, ao ouvir a palavra do Senhor, um estudo. Não se detenha a formas. Não se detenha a detalhes. Ou a quem fala. Se detenha que existe um Deus que fala por meio da sua palavra. Inclusive, usou a queixada de um jumento. Por isso, não se apegue aos ensinamentos e verdades, ao pregador que vos fala, ou que vos falou, ou que vos falará. Se apega ao Espírito Santo que aplica a palavra ao seu coração e traz o conhecimento e a verdade. E daí em diante, você possa entender. E nem ser guiado, porque foi o meu pastor que falou, porque foi o doutor da igreja que falou, ou porque eu vi um livro, mas que você entenda. É porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração por meio da sua palavra e trouxe a cooperação. E me trouxe a compreensão. E o seu Espírito Santo me traz a convicção dessas verdades. E assim, nós olharmos para essas verdades e entendermos: se o Senhor trouxe para mim tal palavra, eu devo aceitá-la. E o Espírito Santo que está acusando o meu coração, que eu possa então entender. E não rejeitar a mensagem por conta do mensageiro. Porque o mensageiro não é importante. O Senhor poderia usar ou chamar outro para estar aqui nesse momento pregando o Evangelho. O importante é a mensagem. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso de Marcos 6, a mensagem e o mensageiro são importantes. Nenhum dos dois podem ser rejeitados. Nenhum dos dois podem ser desonrados. E por isso, eles olham para Cristo e começam a questionar. Eles ouviram a mensagem, viram que era maravilhosa. E eles falam: de onde vem a este e estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles ouviram a mensagem, se maravilharam e começaram: mas espera aí, a gente vê esse menino crescer aqui em Nazaré. Ele não foi alguém estudado. A gente fala que ele era carpinteiro. O pai dele era carpinteiro, e carpinteiro na época não só trabalhava com a parte de marcenaria, mas uma espécie de construção. Era alguém conhecido na região. Olha, não é esse? Ele não tinha estudo. Não foi alguém que teve mestres. Então, de onde é que vem isso? De onde ele recebeu essa sabedoria? Que sabedoria é esta que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles começaram a olhar e dizer: não, a conta não bate. Como é aquele menino que estava aqui, cresceu em nosso meio, é um pregador da palavra que faz milagres. E isso, meus irmãos, e aqui quero dizer algo extremamente importante, em que foi totalmente deturpado nos nossos dias: a dignidade no trabalho manual. O nosso Senhor, Ele se sustentou, amparou a sua família, a sua mãe, os seus irmãos, por meio de trabalho manual. Nós devemos tirar algo que está impregnado em nossa cultura,
que só tem dignidade quem tem um diploma. Isso não existe. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Honre ao Senhor com aquilo que Deus tem nos dado. A nossa sociedade tem muito isso. Você consegue perceber? Se alguém que trabalha em um local, trabalha como um gari, trabalhos manuais, honre a quem trabalha, a quem não é preguiçoso. O nosso Senhor, então, isso mostra a humanidade do Senhor e sendo reconhecida aqui. E mesmo em sua simplicidade, meu irmão, sem diploma, sem esse reconhecimento, quem traz o conhecimento da palavra de Deus é o Espírito Santo. Então não ache que um diploma, um estudo, vai trazer você vantagens ou preferências quando o Espírito Santo fala ao teu coração. Por isso, se volte ao Senhor, ore, aproveite as bênçãos que Deus tem dado para que tu possa prosseguir na tua salvação. Gaste teu tempo lendo a Bíblia, orando ao Senhor. No teu trabalho manual, comece a pensar nas verdades que tu ouviu no domingo, naquilo que tu vai fazendo, que tu vai andando. Vai lembrando das perguntas do catecismo, ora ao Senhor. Gasta o teu tempo, a tua mente, voltada nessas coisas, para que tu possa prosseguir em conhecimento do Senhor. E eles começam a, de uma certa forma, descredibilizar Cristo aqui. Eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento eles chamam Cristo pelo nome. Jesus. Aquele nome que seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Eles falam, olha, não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Ora, não era assim que se falava naquele período. Era filho de José. Uma certa forma de mostrar que a mãe dele era uma viúva, alguém que era desamparada, uma das pessoas consideradas como vulneráveis naquela sociedade. O pobre, o órfão, a viúva. Ele não é irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Fala, olha, é um de nós, é um comum. Então isso que ele faz não é... Ele não é isso tudo, ele não é Deus. Ele não tem tal poder. Eles reconhecem a humanidade de Cristo, mas eles rejeitam o seu poder. Eles não olham e chamam Cristo, como o ungido do Senhor. E diante disso, eu não sei se você já ouviu essa fala, mas uma ideia de que familiaridade excessiva gera desprezo. Quando você é muito familiar, está muito próximo, gera desprezo. Essa expressão comum, ela vem de uma citação de Tomás de Aquino, que ele diz assim: a ninguém te mostres muito íntimo, pois familiaridade excessiva gera desprezo. Essa ideia muitas vezes traz que a proximidade, você está muito íntimo, muito próximo, tenha cuidado. Talvez uma relação de um professor e aluno tenha cada um no seu local para não misturar as coisas. Ser pai e filho, cada um no seu local, para que não haja desprezo ou desrespeito. Talvez o pastor e as ovelhas, em sua intimidade, não pode ter toda essa familiaridade, proximidade, porque pode gerar um desprezo, não reconhecer. E muitos atribuem a algo bom um resultado ruim. Mas, meus irmãos, o desprezo ele não é gerado pela familiaridade. Porque se fosse,
não havia ênfase nas Escrituras de dizermos que devemos ter um único amor, um único sentimento, um só pensamento e sermos unidos de alma. O problema não está na familiaridade. O problema está no coração ao ouvir as mensagens, as verdades. E diante disso, desde as crianças que estão para chegar, Pedro e Judá, que já chegaram, os filhos da aliança que estão aqui, vocês, crianças, prestem atenção. Daqui a alguns anos vocês serão chamados a professar a fé, a confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Não julgue o pecado dos outros para o seu distanciamento do Senhor. Não diga que o pecado dos seus pais fizeram você se distanciar do Evangelho. Não coloque a culpa nos professores de escola bíblica dominical, nos pregadores. A familiaridade, ela não gera desprezo. Ela gera intimidade e proximidade. O grande problema não é a aproximação. Jesus, porém, olha e vê que rejeitaram ele. Não foi pela mensagem, mas foi porque os seus corações não estavam cativos à palavra do Senhor. Por isso, crianças, desde já, lembre-se, vocês vão crescer e vocês terão caminhos em suas vidas. Mas só existe um caminho que trará vocês para a felicidade. E esse caminho é reconhecer a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E todos os outros caminhos serão caminhos de morte. Por isso, sigam a Cristo. Independente dos seus pais, dos seus pregadores e professores. Foi Cristo que morreu por nós. E é a Ele que nós devemos toda a nossa honra e toda a nossa glória. Reconheçam a divindade de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. E diante disso, da rejeição, vocês acham que quem rejeita a Cristo, quem está distante de Cristo, eles estão rejeitando? Prestem bem atenção no que vai acontecer agora nesse texto. Cristo vai mostrar que é Ele que os rejeita. Quem não reconhece a divindade de Cristo, Cristo os rejeita, não os quer. Versículo 4 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Cristo aqui ele vai trazer e dizer, olha, não tem profeta sem honra, senão na sua terra, entre os parentes na sua casa. As pessoas muitas vezes olham para isso e falam, não. Muitos pastores ou igrejas aplicam assim. Mandei um seminarista, está aqui, cresceu aqui, quando ele voltar não dá certo, porque o profeta não tem honra na sua casa. Ou então, o pastor fala, eu nunca vou voltar e vou pastorear de onde eu sou, porque o profeta não tem honra na sua casa. O texto não está falando disso. Não é isso que o texto está dizendo. O que pode acontecer é que o pecado das pessoas aqui no período de Cristo possa ser repetido também em nosso meio, no nosso tempo, em diversos locais. Mas está se referindo a Cristo. Ele não foi honrado na sua própria terra, entre seus parentes, na sua própria casa. Ele voltou para lá porque ele conhecia a necessidade daquele povo, que eles precisavam de salvação. Cristo aqui, ele demonstra o seu exercício de profeta. Ele foi um porta-voz que voltou para a sua terra, pregou o evangelho, as pessoas escutaram, se maravilhavam da doutrina, mas não quiseram ouvir. O profeta geralmente é reconhecido por aqueles que ele não conhecia, mas aqueles que conheciam ele não o reconheceu.
Vocês lembram alguns momentos atrás, alguns textos atrás em que nós pregamos, em que os próprios parentes de Cristo foram até ele para prendê-lo, dizendo que eles estavam loucos? Novamente aqui ele é rejeitado na sua própria terra. E ele não era respeitado por aqueles que o conheciam. Ele era desacreditado pela sua própria família. Jesus, o profeta enviado de Deus, ele não pôde realizar milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Por incrível que pareça, não foi combinado. Você se lembra do sermão de hoje de manhã? Como a insensatez, o não ouvir a palavra do Senhor, uma apatia espiritual. Havia rejeição. Iriam então viver dos seus próprios conselhos, da sua própria vontade. Aqui um exemplo. Aconteceu isso aqui. Os próprios parentes de Cristo, eles não ouviram a palavra do Senhor. Cristo não realizou ali nenhum milagre. Nós vamos ver todo o resto do Evangelho. Até mesmo no meio dos gentios, Cristo realizou milagres. Mas daqueles que não ouviram, ninguém reconheceu a sua divindade. Não houve demonstração do seu poder para que eles recebessem a devida rejeição. Um exemplo prático do que o próprio Cristo fez. E você vê como isso é discrepante de como as pessoas dizem hoje o que Jesus é, o que o Evangelho é. Eles tratam Cristo como se fosse um amiguinho, alguém legal, que é paz e amor, e de palavras lindas. Mas, meus irmãos, isso é belo, porque demonstra que o nosso Deus, ele é justo, e que ele cumpre com a sua palavra, e que a beleza daquilo que Cristo faz não está em ele ser alguém disponível para nós, ou alguém que nós podemos usá-lo como nós bem queremos. Mas entenda, você acha que se Cristo fez isso com seus próprios conterrâneos, seus próprios parentes, por que comigo e com você seria diferente? O que há de tão especial conosco que ele agiria diferente? Até quando nós vamos viver uma vida sem responsabilidades, sem compromissos, sem querer ser cobrado, sem querer servir ao Senhor, sem querer dar o sangue pelo Evangelho, o meu tempo, a minha vida? Até quando vamos gastar nossa energia, tempo, sem nos preocuparmos com o que está acontecendo com a casa do Senhor, com aquilo que está acontecendo na adoração do Senhor? Quantas vezes não estamos nos preparando para o que é básico, para o culto ao Senhor? Escolhemos quando nós estamos indo para o culto. Fazemos tantas coisas durante a semana e no domingo que chegamos aqui, mas não estamos aqui. A palavra do Senhor sendo pregada, mas nós não recebemos, não olhamos. E quando oremos e busquemos ao Senhor, e Ele não nos responder, você se lembra o que nós vemos no texto de Isaías 58? Volte, por favor, sua Bíblia, ao texto de Isaías 58. Era a situação do povo de Deus. Não era um povo que não ia para a igreja, que não ia
separar o dia para adorar. Não era isso. Versículo 3 diz assim: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. A realidade dessas pessoas aqui eram pessoas que olhavam e diziam: olha, nós jejuamos, nós somos zelosos, nós afligimos a nossa própria alma, nós somos zelosos. O Senhor não leva em conta. O Senhor diz: de que adianta? De que adianta você estar aqui nesse momento, se todo o resto da semana não condiz com isso aqui? De que adianta? O Senhor fala, olha, versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Meus irmãos, o Senhor, Ele não existe somente de nós uma reforma litúrgica ou de culto, mas Ele quer uma reforma da nossa vida inteira, para que a nossa voz seja ouvida no alto. Que apresenteis a Deus o vosso corpo como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Nós devemos nos apresentar ao Senhor 100%. Como você vem para a igreja? Se você fosse comparar com a energia do seu celular, está como a energia? Economia de bateria, modo de economia, já está avisando o alerta. Como você se preparou para estar aqui hoje? Meus irmãos, temos que demonstrar todo o nosso zelo ao Senhor. O texto de Marcos mostra que o Senhor estava rejeitando eles porque eles não estavam dando o valor devido ao Senhor. Eu sei que você trabalha em algum local, ou as pessoas podem trabalhar para você, ou você tem alguma responsabilidade que dá, seja pai, mãe, esposa. Alguém deve satisfação a alguém. Se você faltar um dia no seu trabalho, uma semana, um mês, você chega lá sem nenhum problema e diz: estou aqui, vou trabalhar? Tranquilo, sem nenhum problema? Se for um funcionário seu e fizer isso, você vai fechar e dizer: não, deixa, isso não tem nenhum problema. Possivelmente é justa causa. Até mesmo quando alguém está doente, impossibilitado, ele fala: olha, eu estou doente, estou passando por isso, eu vou dar um atestado, eu não tenho como dar um atestado, mas está acontecendo isso. O marido não dorme uma noite fora de casa, que não seja por uma necessidade, ou chega no outro dia e a esposa olha e diz: não tem problema nenhum, é normal? É? Não. Você percebe que nós queremos agir assim na casa do Senhor? Faltamos, não tem nenhum problema. Chegamos atrasados, não tem nenhum problema. Escolhemos o dia que nós vamos, não tem nenhum problema. Não adianta, meus irmãos, abrirmos a nossa boca, dizemos que estamos adorando ao Senhor, se a nossa prática, dizê-lo com todas as coisas lá fora, é diferente com o que nós fazemos no meio do povo de Deus. Esse texto mostra para nós algo que nós devemos parar e pensar um pouco. Já viu aquela expressão? Santo de casa não faz milagre? O Senhor não fez milagre. Não é porque Ele não tinha poder. Não é porque Ele era um santo de gesso ou um pedaço de madeira. Foi pela rejeição da sua palavra. E nós muitas vezes repetimos
O que essas pessoas fizeram aqui? Não reconheceram a autoridade que vinha da palavra do Senhor e do próprio Cristo. Vocês sabiam, e talvez se você não sabe ou não tem feito isso, mas que Deus ele levantou homens para zelarem da sua obra neste local. E tem alguns que estão eleitos, que estão exercendo esses ofícios, se chamam diáconos e presbíteros. E a honra que você deve dar a eles, apesar das limitações e falhas deles que vocês conhecem, talvez meninos que andavam aqui, que fizeram isso e aquilo outro, ouçam, prestem contas. Se você faltar, comunique, até para nós orarmos por você, para que você não fique desassistido. Se está passando por dificuldades, busque os diáconos, os honre. Não existe isso de santo de casa não faz milagre. A honra que deve ser dada a homens como esse deve ser pelo oficialato, pela ordenação que foi dada a eles. Não tem aquele momento de imposição de mãos. Não é somente uma celebração qualquer. Ali é autoridade sendo dada. Eles agora foram chamados e irão responder pela alma de vocês. Vocês não acham que alguém que vai responder pela alma de vocês pode então lhe perguntar, lhe chamar a atenção, lhe questionar? Se talvez você acha que um deles, ou até mesmo eu, não é devido para isso, terá eleição, é só você não votar, não reconheça. Mas enquanto estivermos aqui, isso é para o bom funcionamento e para o cuidado da sua própria alma. Não há imposição de querer mandar, não. É somente para nós não repetirmos o mesmo pecado que eles fizeram. Outro problema muito sério. Deus, em sua sabedoria, colocou o ministro do Evangelho no ano de 2024 e 2025, pastor Fábio Filho, como pastor dessa igreja. E agora temos o reverendo Janderson. Muitas vezes ouvimos as palavras do Senhor, as verdades, não sabemos e não nos debruçamos sobre elas. Fazemos assim: vamos procurar outros pastores. Eu vou atrás de achar um pastor que fala o contrário. Eu não procuro quantos falam favorável, que concordam, mas eu só procuro um que fale o contrário. É suficiente. Mas Deus, em sua sabedoria, colocou como autoridade durante esse período os pastores de vocês. Eu tenho certeza que você, como pai, meu filho, faça assim: eu vou perguntar ao pai de fulano como é que é. Vou perguntar ao pai de cicrano. É rejeição. É rejeição. E rejeição. E, meus irmãos, o que eu estou querendo trazer aqui não é glória pessoal ou de homens. E nem que está acontecendo algo, graças a Deus, Deus ter sido bondoso com o relacionamento com a igreja. Mas isso é algo que nós podemos fazer. E, meus irmãos, não há nenhum problema de você rejeitar homens. E até mesmo de rejeitar os presbíteros ou a mim como pastor. Mas enquanto forem fiéis à palavra do Senhor, se submeta a nós, não por nós, porque vocês verão falhas, mas pela palavra do Senhor, porque ela é perfeita. Enquanto ela for a regra de fé e prática, e aquilo que nos baliza, nós temos algo objetivo. E diante disso, nos voltemos à palavra do Senhor. E Cristo, então, ele olha e fala: estou admirado de tanta incredulidade daquele povo. E o que eu quero trazer, meus irmãos, para nós como Igreja Presbiteriana de Ipirá,
é para que nós não sejamos como os parentes de Cristo, de Nazaré, que olharam e rejeitaram, não o reconheceram, mas que nós possamos olhar para Cristo e não rejeitar. Eu tenho certeza que você olha para todos os pais que rejeitaram os seus filhos, independente da situação. Você pensa, como um pai e uma mãe pode fazer isso? Você que é pai, você sabe. Quando alguém desdenha do seu filho ou rejeita o seu filho, o sangue sobe na cabeça? Você vai prontamente defender. Você vai prontamente tomar contas. Porque tirou meu filho da brincadeira, por quê? Ele fez algo de errado? E mesmo assim é dessa forma que faz? Como você acha que o Deus Todo-Poderoso e Soberano vai agir com aqueles que rejeitam a divindade do seu filho? Salmo 2 novamente. Abra, por favor, para nós encerrarmos. Salmo 2, versículo 12, diz assim: beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Não ache que você pode rejeitar a Cristo, não reconhecer a divindade dele, e isso ocorrer em paz. E que vai uma aplicação a todos. Aqueles que irão professar a fé, as crianças que irão crescer, aqueles que chegaram um tempo e não professaram a fé, aqueles que professaram a fé e são membros dessa igreja. Se refugie em Cristo. Se refugie nele. E ele é a esperança. Cristo foi rejeitado por todos os que deveriam amá-lo. Ele foi rejeitado por seus familiares. E se nós fôssemos coerentes com a nossa fé, as mesmas coisas estariam acontecendo conosco hoje. Se fôssemos coerentes quanto ao Evangelho de Cristo, os nossos familiares possivelmente estariam nos rejeitando. Somente pelo fato de sermos coerentes com aquilo que nós cremos. Mas Cristo, ele foi rejeitado, e ele foi também desamparado pelo Pai na cruz. Se você não entende isso, talvez você ainda não entenda o que é o Evangelho. Cristo, ele foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos. Nós somos aceitos por conta que Cristo foi rejeitado pelo próprio Pai. Ele foi rejeitado em nosso lugar para podermos ser chamados de filhos de Deus. Nós temos o prazer hoje de sermos chamados como filhos. Você acha que 9.000 pessoas no país esperando por adoção é muito? E talvez precisaríamos nos mobilizar para adotarmos crianças, são só 200 em nosso estado. Cristo olhou para nós como filhos rejeitados, como órfãos, e nos deu o prazer de chamá-lo de Pai, porque o filho unigênito dele foi rejeitado. Ele rejeitou o seu próprio filho
para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Por isso, meus irmãos, até quando vamos viver dessa forma? Até quando não vamos acordar e vivermos para esse Deus, para louvá-lo e engrandecê-lo? E por isso, só um clamor. Se eu pudesse, então, sair dessa noite, que você pudesse entender e fazer algo, reconheça a divindade de Cristo. Senão você está perdido. Não há esperança para você. Mas Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Novamente eu quero pedir que vocês coloquem de pé para cantarmos ao Senhor. E logo após faremos a oração final e a impetração da bênção. Qual bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com o escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nesta lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem, pois no tempo fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda a sua folhagem, bem sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação dos justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos se perecerá. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um início de semana e podermos estar na Tua presença, Senhor. Nos ajuda durante essa semana a nós caminharmos em santidade, Senhor, e progredirmos em santificação. Que aquilo que nós temos ouvido e aprendido, Senhor, desça ao nosso coração e que possamos, Senhor, estar praticando aquilo que Tua palavra nos ordena. Nos livra de todo mal, ser com alguns irmãos que não puderam vir, alguns que estão, Senhor, alguns que estão doentes, alguns que estão viajando. Ser com o nosso irmão Avelino, Senhor, que está internado, livra de todo mal. Tem misericórdia, Senhor. Vivemos então em uma sociedade, em um estado que não se preocupa, Senhor, com aqueles que estão padecendo. Senhor, nos dá bons governantes, Senhor, para que não possamos padecer. Que a Tua igreja possa estar orando por eles. E cremos, Senhor, que onde o pecado abunda, a graça é superabundante. Traz, Senhor, conversão em nosso país, como nós lemos no texto de Isaías 58. Ó Senhor, que se abrirmos a nossa mão ao faminto, ao pobre,
que nós olhamos para o necessitado com um olhar de misericórdia, o país se tornará habitável. Que isso possa acontecer, Senhor, em nossa pátria. Nos ajuda, nos dá uma semana na Tua presença, nos leva para casa em paz. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, passaremos um momento da bênção agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus supremo, benfeitor, anjos e homens têm louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Os irmãos podem sentar, alguns avisos rápidos.